Abra a tua Bíblia, João capítulo 20. Versículo 26. Capítulo 20, versículo 26, diz assim, irmãos: 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Quem quer receber a paz? Amém. A Bíblia diz que aquele que não quiser receber a paz é só sacudir a poeira dos pés, levantar e ir embora, que a paz irá conosco. Mas se vocês aceitaram a paz ficará com vocês. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra uma história aqui muito importante. Eu vejo muitas pessoas tentando condenar o apóstolo Tomé. Mas se nós pararmos para pensarmos, eu vou te chamar de pastor, tá? Está no altar, então na minha cabeça todo mundo é pastor no altar. Pastor Daniel. Se nós colocarmos numa balança Tomé, Pedro e Judas, você vai perceber que a balança de Tomé não vai pesar tanto. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque a Bíblia fala que Pedro traiu Jesus. E a Bíblia diz que Judas também traiu Cristo. Um se arrepende e o outro tem remorso, sentimentos distantes. Um perde a vida e o outro leva a vida, levando o evangelho para os gentios. Mas os dois traíram Cristo. E aonde que a Bíblia mostra em algum momento que Tomé traiu Jesus? Nenhum momento. Então, entre os três, Tomé seria o que menos cometeu falhas com o Cordeiro. Mas sempre quando nós encontramos uma pessoa que ela não crê em alguma coisa, é cultura nossa. Olhar para o camarada e dizer assim para ele: ô meu irmão, pode ser Tomé. Porque tudo dá a entender que Tomé é incrédulo. Pastor, mas Tomé não é incrédulo? Sim, mas para quem ele direcionou essa incredulidade? E o porquê ele ficou incrédulo? Será que realmente a sua incredulidade era com Cristo? A Bíblia nos mostra que Cristo, na sua ressurreição, a primeira pessoa que viu ele ressurreto não foi um homem, foi uma mulher. E o nome é chamado de Maria Madalena. Madalena vê o Cristo ressurreto e ela tenta se aproximar, Cristo não permite e diz assim para ela: não me detenhas, vai até os meus irmãos e diga que eu estou vivo, diga que eu ressuscitei e que eu vou ao encontro deles. Às vezes eu vejo pessoas proibindo mulheres de falar de Jesus. A primeira pessoa que pregou o evangelho foi Maria Madalena, porque foi ela que viu Jesus ressuscitado. Foi ela que chegou até os apóstolos e disse: eu vi o Cristo vivo. E olha que tem muita irmã que prega demais, hein? Tem muita pregadora aí que, vou falar para você, dá um show e coloca o camarada no bolso. Tem muita pregadora aí, tremendo. Eu me lembro uma certa vez, meu pastor, acho que, não sei se ele lembra, acho que não era a época dele, não sei. Era o pastor Ditinho, lembra? O pai do Eduardo Souza. E eu lembro que tinha um culto de segunda-feira, ali na Debras Cangaíba, e o culto era dirigido pelo pastor Márcio Cruz, um pregadorzão, aí prega muito ele. E naquela noite veio uma mulher do Rio de Janeiro, só que ninguém comunicou nada para ela, que ela deveria ter que vir de saia, de blazer, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Ela veio de calça social, um blazinho social, muito bem alinhada, por sinal. Nada que viesse chamar a atenção do seu corpo. Mas a igreja tinha as suas culturas. Criou-se um clima pesado, até que o pastor Ditinho, muito amoroso, muito sábio, muito inteligente na época, falou para o pastor: chama ela para o altar, não tem problema.
dá liberdade para trazer a palavra. Alguns fecharam a cara, amarraram a cara, e aquela coisa toda, a unção do burro, né? Com aquela cara emburrada, que só Deus pode ter misericórdia, aquele judaísmo só Cristo. E o púlpito lotado, e a mulher pediu perdão para a igreja, com aquela humildade. Moral da história, a mulher pregou tanto, que 33 almas aceitou Jesus. E quando ela disse quem era ela, que ela era ex-Sargentelli, ex-dançarina do Sargentelli, aí eu vi todos os obreiros tirando foto com ela. Não, o senhor não estava lá, claro que o senhor não tirou. É terrível, né? A mulher deu um show de pregação. 33 almas vindo chorando para frente. Teve uma hora quase que eu pedi para os obreiros, desce também para aceitar Cristo. Às vezes nós julgamos. Eu recebi uma cura de uma pastora da igreja do Evangelho Quadrangular, que eu fui pregar. Ela estava toda enfeitada, assim, parecia uma árvore de Natal. No final, eu olhei para ela e disse, pastora, a senhora pode orar por mim? Eu estou com um pequeno problema assim. Ela disse, claro, pastor, vou orar agora, põe de joelho aí. Ela colocou a mão, Deus tomou a boca dela em profecia, nunca mais veio aquela enfermidade. Eu ia julgar a irmã por causa da forma que ela se veste? Não. O que está dentro dela é maior. Às vezes nós ainda carregamos dentro de nós o judaísmo. Nós carregamos dentro de nós a religião. E isto está impedindo de você ser adorador. Está impedindo de você viver promessas. O pastor, quando fala sobre finanças, algumas pessoas fecham a cara. Algumas pessoas talvez podem até achar que o pastor é dinheirista. Só que, irmãos, tudo isso tem sido revertido para vocês mesmos. Olha as cadeiras que vocês assentam. Olha o conforto que o Eterno dá. Olha a qualidade das coisas que o Senhor tem preparado para vocês. Então precisamos pararmos de ser religiosos e sermos adoradores libertos para adorar o Pai em espírito e em verdade. Então Maria Madalena, a primeira pessoa que vê Cristo ressuscitado, vai até os discípulos e diz, eu vi Jesus vivo, eu vi, ele saiu da tumba, ele estava vivo, ele se apresentou para mim. Só que, irmãos, a Bíblia fala no versículo 24, ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Cristo veio. A Bíblia diz que quando Cristo se apresenta para alguns dos apóstolos, Tomé não estava junto. Pastor, mas por que Tomé não estava? Porque ele não foi. Nesse período Tomé não quis ir, ele não sabia de nada. Jesus então se apresenta para algum deles, e eles todos radiantes, felizes, porque viu o Cristo, eles vão todos felizes para contar a notícia para Tomé. Quando você recebe um milagre, você chega em casa todo feliz para contar para tua mãe, para contar para o teu pai, para contar para tua família, ou você conta aqui na igreja, irmãos, eu estou feliz porque Deus tirou eu do aluguel, agora eu tenho uma casa própria, eu moro ali na rua X, Deus me deu uma casa de 3 andares, e em vez da igreja glorificar, parece que entra uma tristeza na alma das pessoas. E o que a Bíblia diz? Alegrai-vos com quem se alegra e chora com quem chora. Cadê a noiva verdadeira de Cristo? Arrebasto como chama de reve de baraçobe de rece. Deus quer levantar uma igreja dentro de uma mesma igreja, uma igreja que vai ser arrebatada não por religiosidade, mas sim porque ela é adoradora do Pai. Aquela que adora o Pai em espírito e verdade e o reconhece pela beleza de sua santidade. Meu irmão, eu sou assembleano, eu sou igual a vocês, mas eu me moldo a cada lugar que eu piso. Quando eu preguei na igreja Bola de Neve, eu estranhei aquele púlpito parecendo uma prancha. Eu estranhei. Por quê, pastor? Porque eu não vi areia nem água. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu saí dali chorando, porque na hora que o grupo começou a louvar, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus do céu, a menina, ela se entregava, ela se jogava no chão, ela se entregava, o hino explodiu, que eu não aguentei, irmãos. E uma língua estranha que Deus me usava lá no passado, que estava morta, renovou novamente naquele dia.
O pastor deu uma palavra de 15 minutos, porque o pregador era eu. Mas o pastor deu uma palavra de 15 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, eu não precisava nem abrir a boca para falar. O homem pregou tanto em 15 minutos que eu não parava de chorar. E ali caiu tudo o que eu imaginava ao contrário. E eles têm respeito, porque quando termina o culto, você tinha que ver a mocinha, porque eles são mais light, né? Eles se vestem de forma mais light. A moça vinha para pedir oração, ela vinha, ela cobria, ela se tampava. Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu posso. Falei, fique em paz, irmã. Não, pastor, eu respeito, eu sei que a Assembleia de Deus tem uma doutrina diferente de nós. Uma educação para conversar com a gente. Um amor que eu nunca vi. Pegaram a chave do meu carro, pediram a chave do meu carro, eu falei, mas para quê? Ele falou, não, pastor, é para nós tirarmos o carro dali e colocar em outra posição. Eu falei, tá bom. Quando me entregaram o carro abastecido. Se eu der uma chave para um obreiro da Assembleia, é capaz de tirar minha gasolina e colocar no dele. Para lá. Vocês estão filmando, né? Ai, Jesus. Deus abençoe os assembleanos. Também sou, viu? Não vai falar mal de mim na live não, viu? Então o Senhor está... Ah, não é verdade. Então o Senhor está dizendo o que para você nesta noite? Temos que pararmos de achar que somos mais do que os outros. Chegaram até Tomé e disseram, Tomé, temos uma notícia boa. Ele disse, o quê? Vimos o Cristo. Ele disse, tá o quê? Não creio. Como você não crê? Eu não creio. Se eu não tocar nas chagas, na ferida, ou se eu não ver o sinal do cravo em suas mãos, ou pelo menos eu encostar minha mão ao lado dele, não vem com essa conversa porque eu não creio. Pastor, então Tomé é incrédulo. Não, Tomé conhecia o caráter de todos os apóstolos. Ele não cria, era nos apóstolos. Pastor, por que você está dizendo isso? Primeiro, Pedro traiu Cristo, Judas traiu Cristo, Cristo morreu na cruz, os apóstolos sumiu, ninguém viu o apóstolo na cruz. Jesus ficou procurando os apóstolos, cadê eles? Sumiram, não tinha Red Bull, mas tomaram naquela época, que era o asa e desapareceram. Pedro então, ninguém achava Pedro. Tomé conhecia a conduta de cada um dos apóstolos, Tomé sabia a conduta e o comportamento de cada um desses discípulos, e quando eles disseram para Tomé que viu o Cristo ressuscitado, ele disse, eu não creio. Pastor, mas será que ele não cria em Cristo? Não, ele não cria nos apóstolos. É a mesma coisa, irmã. De repente, você me pede um dinheiro emprestado, eu te empresto. Só que você não me paga, eu te perdoo. Na segunda vez você me pede de novo, eu te presto. Você não me paga e eu te perdoo. Na terceira, eu não acredito mais em você. Eu não acredito por questão de comportamento, por questão de caráter. Então, como Tomé conhecia os apóstolos, sabia quem eram os apóstolos, e os apóstolos abandonaram Cristo no momento mais crítico de Cristo, os apóstolos começaram a dispersarem. Então naquele momento Tomé, ele olha e diz, eu não creio, só creio se eu tocar nas suas mãos. Pastor, mas na minha opinião Tomé é incrédulo. Eu vou te provar o contrário, Tomé era fiel. Lá em João capítulo 11, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus falou para os apóstolos, Lázaro está morto. E Tomé disse para os discípulos, vamos com ele junto, para morrermos também com ele. O que ele quis dizer? Eu estou disposto a morrer junto com meu mestre, junto com Lázaro. Eu quero ir com ele para Betânia. E é comprovado dentro da raiz judaica que Tomé cumpriu seu ministério até o fim da vida, não tendo nenhum tipo de falha que viesse desaboná-lo. Pelo contrário, ele cumpriu de maneira fidedigna. O que eu quero que você entenda nesta noite, ele apenas não acreditou no que os apóstolos disse, porque ele achou que os apóstolos estavam mentindo, mas passou 8 dias, a Bíblia diz que depois de 8 dias, estavam os discípulos dentro de casa, tudo de novo, e Tomé agora está com eles, embora as portas estavam trancadas, Jesus chegou e se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Eu não sei se vocês já leram, ou se vocês não perceberam,
Olha o que a Bíblia diz: embora as portas estavam trancadas, Jesus chegou e se apresentou. Então ele não entrou. Pastor, parece, você está me deixando louco. Ele não entrou, porque senão a Bíblia diz que a porta, ele tinha aberto a porta. A porta estava trancada. A Bíblia está dizendo, porta trancada. Jesus se apresentou. Por quê? Porque Jesus ressuscitado, ele é glorificado. Uma vez glorificado, ele não precisa abrir a porta, ele só se apresenta. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu não preciso abrir a porta da igreja para entrar. Eu já estou no meio de vocês. Eu me apresento no meio de vocês. Quando 2 ou 3 em meu nome se reúnem, eu me apresento no meio de vós. Hoje Deus vai se apresentar na sua empresa. Deus vai se apresentar no seu casamento. Deus vai se apresentar nas suas finanças. Deus vai se apresentar no seu ministério. Deus vai se apresentar nos seus negócios. Por quê? Porque a porta já calavaste como choreberrécia, ela já está fechada. Agora ele entra para se apresentar, para determinar que a porta se abra. O efatá, o abrir de Deus, vai a cocalabarachura bacandorevaracandoerrécia. Jesus está falando para você nesta noite: não importa se a porta estiver trancada, eu estarei dentro dela. Como assim, pregador? Porque eu me apresento, eu estou glorificado. Jesus como carne tinha que abrir a porta. Jesus glorificado não precisa, ele se apresenta. A igreja vai ser glorificada um dia. Por isso que ela não vai ter mais fome, por isso que ela não vai ter mais sede, por isso que ela não vai ter mais sono, por isso que ela não vai ter mais dor, por isso que ela não vai ter mais choro. Por quê? Porque ela está glorificada. Ela vai se apresentar diante do Rei da Glória. Jesus está falando para você nessa noite: filho, assim como o Pai me glorificou, um dia eu vou glorificar a igreja. Quando a trombeta soar, eu glorificarei a igreja para entrar nos portais celestiais. Pastor, mas eu não estou entendendo. Como que Jesus entrou? Ele se apresentou, irmão, ele não entrou. Por isso que ele disse: paz seja com vocês. O que ele quer dizer? Não quero gerar medo, porque senão vocês vão achar que é fantasma. Pastor, irmão, eu já vi gente que correu de anjo, pediu para Deus mostrar, Deus mostrou e correu. Eu vou contar um testemunho meu. Uma certa vez eu estava em casa orando, eu estava bravo com Deus, porque nada dava certo, e eu lá no quarto orando, eu falei: se o Senhor é meu Deus de verdade, senta aqui na minha cama e me ouve. De repente eu olhei para minha cama fez assim, ó. Quando ela fez, eu corri. Escuro, apagado, a cama mexe. Eu falei: é o diabo. Eu tinha até esquecido que eu pedi para ele sentar na cama. Por isso que Cristo vem e diz assim: paz seja convosco, para que os apóstolos não saíssem correndo. Sabe por que Jesus não bateu na porta? Porque os romanos estavam procurando os discípulos para matá-lo, para prendê-lo. Os romanos estavam atrás do soldado, dos apóstolos, queria pegar os apóstolos de toda que forma. Então Jesus não podia bater na porta, para não gerar medo neles. Jesus se apresentou no meio deles. Pastor, mas espírito come? A Bíblia diz que Jesus comeu. Ué, quem já foi espírita e já trabalhou em sessão espírita sabe que se você deixar um copo d'água, assim, ou uma bebida lá, para o espírito lá que a pessoa é devota, a água some. Eu já presenciei. Eu não era espírita, mas eu já presenciei. Um amigo meu fez isso, colocou, e ele invocou lá o coisa ruim dele lá, e eu fiquei só olhando, a água foi fazendo assim, ó, foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. Eu falei: Jesus do céu! Para você ver. Ele colocou um pedaço de uma maçã, eu vi um pedaço como se fosse de um dente, que mordeu a maçã estava com um pedaço. Para você ver. Sabe o que eu quero que você entenda? Jesus, ele estava glorificado. E quando ele entra da casa, quando ele se apresenta na casa, ele diz: paz seja com vocês. Só que na mesma hora, ele olha para Tomé e diz: Tomé. Rapaz, o som voou. Fiquei preocupado agora. Eu falei: Cristo. Eu pensei que era o som da trombeta. Tomé.
Ele olhou e disse: põe aqui o teu dedo. Tomé olhou e ficou assim, quando ele ouviu. Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão até a minha e coloca ao lado. Não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Por que Jesus repreendeu? Porque ele sabia, ele ouviu quando Tomé falou com os apóstolos. Mas a Bíblia fala que Tomé colocou o dedo. A Bíblia diz que Tomé encostou a mão. A Bíblia diz que Tomé encostou o dedo na ferida. Não, quando Tomé ouviu a voz de Jesus, ele disse: Deus meu e Senhor meu. Uravaste candore barachore berrécia. Ele não precisou tocar. Ao ouvir a voz, ele reconheceu o pastor, ele reconheceu a voz do seu Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? A fé vem por aquilo que você ouve e não pelo que você apalpa, nem pelo que você toca. Você escuta dizer que a porta vai abrir e você diz: obrigado, Senhor Jesus. Você escuta dizer que Deus está curando e você diz: obrigado, Senhor Jesus. Você escuta dizer que Deus vai te prosperar e você diz: obrigado, Senhor Jesus. Você escuta dizer que Jesus está voltando e você diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje Deus está dizendo para você nessa noite: eu não quero que você toque, eu quero que você glorifique, eu quero que você exalte, porque logo eu vou trazer um milagre em vossa casa. Eu vou trazer Deus entende que há momentos da nossa vida que nós ficamos um pouco incrédulos em certas situações. Não que nós estamos incrédulos com Deus, mas o momento não permite nós acreditarmos mais, porque a luta é grande. Só que uma coisa é certa: quando ouvimos a voz dele de novo, o coração se jubila em alegria, dizendo: Deus meu e Senhor meu. Hoje Jesus está dizendo: filho, fique em paz, porque levanto o pobre do pó e desde uma altura exalto o necessitado e o coloco em assento de honra e exaltarei para que meu nome seja glorificado. Diz o Senhor teu Deus. Jesus está falando para você nesta noite. É natural que há momentos da nossa vida que nós ficamos com o coração fechado para algumas situações. Irmãos, nós estamos num período de pandemia. É natural que algumas pessoas não acreditam que vai abrir porta de emprego agora. É natural nós não acreditarmos mais na política, de tanta coisa que nós ouvimos e vemos. É natural. Nós não conseguimos mais acreditarmos. Eu, quando ouvi que faleceu esse rapaz aí, que perdeu a vida lá em Goiás, o Lázaro, eu ainda comentei com a minha mãe. Falei: mãe, a incredulidade entra na gente tão grande que é capaz da televisão falar que ele morreu de Covid. É difícil, porque você não consegue mais acreditar nas informações que passam. Não dá mais. Você vê fulano fazendo coisa errada, ninguém toca no assunto. Mas aí, de repente, uma pessoa que não está fazendo nada de errado, apenas porque acenou algo, alguém vai lá e detona. Mas por quê? Não se agrada. A verdade é uma só. Você e eu estamos em um período que nós estamos com o coração fechado. Mas esse coração vai se abrir, porque logo o Senhor vai precisar preenchê-lo. E Ele vai precisar lavar os nossos pés, porque o lugar que nós vamos pisar, a Bíblia diz que é terra santa. Tomé foi fiel a Cristo até o final do seu ministério. Ele só respondeu dessa forma com os discípulos porque ele tinha conhecimento dos apóstolos. Ele sabia que havia divergência entre os apóstolos. E naquele momento que Jesus se apresentou, ele poderia ter feito isso: deixa eu tocar. Quando ele tocasse, ele poderia ter dito: oh Deus meu. Não, ele só ouviu a voz. Sabe por quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então hoje Deus está dizendo: não é preciso você sair com a chave, não é preciso você sair com a cura, não é preciso você sair com o marido transformado. É preciso você sair daqui dizendo: eu creio, Pai, porque Tu falou e a Tua palavra não cai por terra. Tu não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Porventura eu, Senhor, prometeria e não cumpriria com as minhas palavras? Não, Ele mesmo disse: passarás os céus e passarás a terra, mas as minhas palavras eu não deixarei cair por terra, porque eu sou fiel com a palavra. Meu irmão, a Bíblia é tão poderosa que esses dias um rapaz me colocou numa prova. Eu estava pregando sobre o doutor da lei que colocou Cristo em prova, e terminou o culto, o rapaz me pôs numa prova. E o rapaz falou assim: pastor, o senhor estuda hebraico? Eu falei: estudo, eu faço hebraico.
Ele pegou e falou assim para mim: então me fala uma coisa, se a Bíblia é tão fiel mesmo, essa guerra que está tendo entre Israel e o Hamas, que fica ali na faixa de Gaza, isso está na Bíblia? Eu falei: rapaz, eu preciso dar uma lida, não sei. Na hora que eu falei isso, uma voz soou no meu ouvido: Gênesis 5:11. Eu falei: oxi. Mas eu não estou pregando, por que veio essa visão? Aí quando eu abri, eu falei: Deus, deixa eu pegar a palavra. Traduzi ela no original e estava lá a palavra Hamas. Eu falei: pô, irmão, no hebraico, que é a língua original, está escrito aqui, ó. E quando eu li para ele, ele falou assim: nossa, está escrito Hamas. Eu falei: agora vamos pegar a tradução: ato de violência. E o que é o Hamas hoje? Grupo terrorista. Ele olhou e falou assim: pastor, me perdoa. Eu falei: eu te perdoo sim. Aí ele me deu uma oferta de R$100 e falei: agora teus pecados estão perdoados. Aí eu já lancei perdão de tudo. Já Cristo perdoou, eu também perdoei. Já deu perdão. Falei: agora só falta a vida eterna. Sabe, irmãos, olha que coisa linda. Deus quis falar para mim: filho, a minha palavra é atual. Aquilo que está acontecendo agora estava escrito aqui em Gênesis, só que na língua original, do hebraico. Porque na verdade o Gênesis é a língua, o título chama Bereshit, que é da Torá hebraica. Então quando você pega o texto na língua original, você vai ver que no final do versículo está escrito a palavra Hamas, que é o ato de violência. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Será que nós precisamos vermos as coisas para acreditar que Jesus está voltando? Será que é preciso você ter que apalpar para acreditar que o milagre vai acontecer? Tem gente, irmão, que pensa que vai barganhar com Deus. Senhor, quando tu me abrir a porta, eu te dou algo. Ele fala: não, você vai primeiro me entregar e depois eu vou te abençoar. Por quê, pastor? Porque ele não volta atrás, eu volto atrás, você volta atrás. Eu não cumpro, você não cumpre, mas ele cumpre. Ele é o Senhor, ele é o Cordeiro, ele é fiel. Calabaraxuri me comanda. E a Bíblia nunca falhou, a palavra é fiel. Você pode perceber que ninguém consegue provar nada ao contrário da Bíblia. Ninguém. Porque a palavra não falha. Ela não falha. Estamos nos dias da iminência da volta de Cristo. Você percebe aí, ó, não estou dizendo que é o sinal da besta, mas só a questão do passaporte da imunidade, aonde vai diferenciar pessoas que podem entrar em um local e outras que não podem entrarem. Olha um pré-aviso que Deus está avisando para a igreja o que pode acontecer. E mesmo assim as pessoas não se despertam. Parece que gera uma incredulidade de entender que Cristo vai voltar. Um rapaz da onde eu congrego, ele falou para mim assim: pastor, eu não acredito no arrebatamento. Eu falei: rapaz, você está fazendo o que aqui na igreja então? Eu falei: você congrega num lugar onde prega seu arrebatamento. Ele falou: eu não creio. Eu falei: então vai para outro lugar. Eu não consigo entender como tem pessoas que não creem que Jesus virá buscar a noiva. Eu não consigo acreditar como tem pessoas que não creem que Deus pode abrir porta. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, eu creio, na hora que eu fizer lá uma faculdade com diploma em pós-graduação e falando um idioma inglês ou mandarim, aí eu creio que a porta vai abrir. Só que eu vou te dizer uma coisa: um amigo meu está terminando o 2º grau, o menino está terminando o 2º grau, Deus falou que abriu uma porta para ele, e eu posso te provar, ele está trabalhando no Bradesco, registrado. E ele vai terminar agora o ensino médio para poder fazer a universidade. A porta abriu sem precisar ter uma universidade. Quando Deus quer fazer um milagre, vai acontecer que nem aconteceu com uma menina brasileira aqui, ó. A menina, no primeiro ano do ensino médio, no primeiro ano, a jovem prestou vestibular em 5 faculdades do Brasil, passou em primeiro lugar. Não permitiram a menina entrar na faculdade, porque ela tem que terminar o 2º e o 3º. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos levou a menina embora. Ela está começando a estudar lá, nos Estados Unidos. Brasileiro despreza, americano recebe. Uma menina no primeiro ano do ensino médio, do anticolegial, passa em 5 faculdades em primeiro lugar, em 5 vestibular. Essa menina não precisa estudar o 2º nem 3º ano, a menina é inteligente. O Brasil não deu oportunidade, os Estados Unidos levou a menina embora. Deu bolsa para ela e para a família toda. Quando Deus quer abrir a porta, ninguém impede. Foi o que ele disse: operando Deus, quem impedirá?
Talvez muitos podem olhar pela quantidade que tem de membros agora nesse momento aqui, fala, nossa, mas como a igreja chegou a esse luxo tão maravilhoso? Porque Deus, quando quer fazer a obra, Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele investe quanto Ele quer, porque Ele é o dono da casa, da obra, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da sua alma, e Ele manda lhe dizer, se você crê, eu sou Deus, e se você não crê, eu continuarei sendo Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está falando, filho, diga à minha igreja, se o meu povo crê, eu sou o Senhor, e se o meu povo não crê, eu continuarei sendo o Senhor, porque eu sou quem eu sou, e não sou aquele que o povo diz, mas eu sou o que eu digo que eu sou. Ele é o Elohim, Ele é o Adonai, Ele é o Sabaote, Ele é Jeová, Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não passar pelo Cordeiro. Hoje o Cordeiro está se apresentando e dizendo, deixa eu tocar sobre ti, porque Bandere fala e você voltará a confiar na minha palavra. Deus vai nesta noite colocar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, juntando 11.000, e tu não serás atingido, porque o Senhor te dará livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 121, eleva teus olhos para os montes, porque do alto te virá o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Sabe que Deus manda dizer? O teu milagre não vem do monte, mas vem do alto, porque o alto é o lugar do sublime, o alto é o lugar do soberano, o alto é a morada do Altíssimo, e Ele está no meio de nós, e nós não seremos abalados. Ai shei heavy ambawa sekambawai oreshei haba shekandoreba elebara shandoreba shandoreba shuribikanderesia uramai shuite cantalaba shuite handalai shekandarasia urabakandorevasta como choreberesia. Jesus está falando para você nesta noite, eu ainda sou Deus. É para só que mananface como de rece. Somente ouça a voz dele e diga para ele, Senhor Deus e Deus meu. Orevácia. Como não crer em um Deus que cuida dos seus gostos? Eu estava no Paraná pregando. Eu saí de Arapongas, saí da cidade de Arapongas para voltar para Rolândia, porque eu estava pousando na casa de uma senhora, que a pastora pediu para eu pousar lá. E de repente eu parei o carro num lugar que estava escrito lá, não sei o que do milho, esqueci o nome lá, mas não é igual da estrada aqui não, é um outro nome. E parei, porque eu sou apaixonado por curau. E aí quando eu parei, eu falei para a moça, tem curau? Ela falou, moço, acabou. Ela falou, tem suco de milho. Eu falei, tá bom, pode ser um suco de milho, não tem problema não. Mas eu queria curau. Eu tomei o suco de milho, mas saí chateado, porque eu queria o curau. Entrei no carro e voltei para Rolândia. Quando eu chego, a irmã tinha me dado o controle remoto, abri o portão, guardei o carro. Falei para a irmã, não vou jantar não, porque eu tomei um suco de milho, pesou demais. Ela falou, pastor, veio uma irmã aqui agora, da igreja de onde que o senhor pregou, eu não sei, ela trouxe um tapoeira aqui, um negócio, e ela mandou dar para o senhor. Eu não sei o que é, pastor, não abri. Quando eu fui abrir, era curau. Ah, pastor, você mandou mensagem para alguém fazer. Ah, irmão, quer que eu pegue o backup do WhatsApp? Como que eu não vou acreditar que Deus está cuidando? Como que eu não vou acreditar que Deus está cuidando? Aí eu estou indo para Maringá. Aí você sabe que tem blitz, né? A blitz parou o carro, normal. Dei o documento. E dei a minha habilitação. Porque eu tinha que me locomover com um veículo na cidade. E de repente, o policial falou assim, você é de onde? Eu falei, sou de São Paulo. O que o senhor faz? Eu falei, sou pastor. Está indo para onde? Eu falei, Maringá. Entendi. Posso dar uma olhada no carro? Aí eu falei, fique à vontade. Olhou. Olhando. Falei, posso falar algo para o senhor? Pode. Eu tenho um livro para vender, R$20. Aí ele falou assim, e por que você está querendo vender o livro para mim? Eu falei, porque eu escutei o senhor falar uma palavra aí e eu percebi que o senhor é crente. Eu sou crente mesmo, sou da Assembleia. Eu falei, então compra meu livro, tem 2, As Mulheres da Bíblia e Os Dons Espirituais. Ele me deu R$50 e levou os dois livros. Tá vendo? Até a polícia teve que me parar para me abençoar. Não adianta, irmão. Quando Deus quer te abençoar, pastor, parece brincadeira que eu vou te falar. Eu fui pregar ali no Parque Novo Mundo, numa comunidade bem simples.
Terminou o culto, o pastor lá, coitado, tão humilde, me deu R$30, né, de oferta. E eu saí, né, foi atravessando, um rapazinho parou e gritou: moço! Ali para trás, falei: que foi? Sem grito, sem nada, passa o dinheiro. Falei: rapaz, eu sou pastor, acabei de ganhar R$30 ali de oferta da igreja. Falei: você vai levar meus R$30? Agora eu estou falando firme, né, mas na hora eu estava falando tremendo. Ele olhou e falou assim: você é crente? Eu falei: sou pastor. Nossa, ele só te deu 30. Eu falei: você vê, o bicho é miserável, né? Ele falou assim: eu que não sou crente, eu tenho mais. Abriu, me deu R$90. Eu falei: amém, cartão R$90, ó. Nunca vi um cristão assaltar o bandido, mas também. Então, eu cheguei em casa, minha mãe falou: você está de brincadeira que você pegou. Eu falei: ele me deu? Oxe. E ele ainda ficou revoltado porque eu só ganhei 30. Está vendo? Como Deus não cuida? Como que Deus, eu posso falar que o Senhor não cuida? Deus cuida de nós, por isso que Deus está dizendo para você: escute a minha voz. Mas é claro que Jesus repreendeu Tomé dizendo: Tomé, você só creu porque você viu, mas bem-aventurado serão aqueles que não vão me ver, mas esses vão crer que eu vou me apresentar no meio deles. Pastor, mas como que ele está aqui? Quando 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome dele, ele já está no meio de nós. Os sinais seguirão os que crê. Há avivamento, há adoração, há o Senhor, há batismo, há cura, há libertação, e o Senhor garante vitória para a sua igreja. Hoje Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família, Deus está visitando o seu lar, e hoje Deus manda dizer para você nesta noite: assim como Isaac chegou na terra de Gerar, e a terra de Gerar estava passando fome, Deus prosperou Isaac, e mostrou para o rei Abimeleque que Deus era o Deus de Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? A terra pode estar passando por aflição, mas a noiva está guardada, a noiva está protegida, a noiva está sustentada, porque a glória de Yahvé Jireh, o Senhor da provisão, está provendo, e a glória de Yahvé Rafá é o Senhor que está sarando. Recebe nessa noite o sarar de Deus. Deus está sarando tua casa, Deus está sarando tua família, Deus está sarando teu ministério, Deus está sarando tuas finanças. A partir de hoje, as águas amargas passarão a ser saudáveis, e vão Jesus está dizendo: filho, eu te entendo, mas eu só quero uma coisa, que quando tu ouvir a minha voz, tu possa dizer: Deus meu e Senhor meu.